Olá, antenados e antenadas, futuros DBAs, analistas de dados e engenheiros de dados. Sejam todos e todas muito bem-vindos à 12ª aula da unidade 5, Processamento de Consultas. Na aula de hoje, nós vamos estudar o problema da seleção da ordem das junções. Vem com a gente que a aula de hoje vai ser salpivete. Para motivar o problema da seleção da ordem das junções, considere o seguinte exemplo. Imagine que eu tenho essa consulta aqui, select asterisco from line item L, part sup PS, part P, supplier S. E aí, na cláusula where, eu vou fazer a junção L part key com PS part key e P part key com PS part key e PS subkey igual a S subkey. Beleza, então veja que aqui, nessa primeira condição do where, eu estou fazendo a junção da tabela line item com a tabela part sup. Depois eu faço a junção de part com part sup e depois part sup com supplier. Então eu tenho aqui 4 tabelas na cláusula from. Então, eu tenho 3 condições aqui para fazer a junção entre essas 4 tabelas. Agora, considere o seguinte. Quantas ordens de execução são possíveis para executar a junção entre essas 4 tabelas? Qual é o meu espaço de busca? Então, uma possibilidade seria fazer a junção de line item com part sup, depois o resultado juntar com part. E o resultado dessa terceira junção juntar com supplier. Essa é uma possibilidade. Mas eu poderia fazer a junção de supplier com part sup, depois com line item e depois com part. Ou eu poderia fazer a junção de line item com part, a junção de part sup com supplier e depois a junção dos dois resultados intermediários. Beleza? Então, você deve ter percebido que existe aqui uma grande variedade, um grande número de combinações possíveis ou de alternativas possíveis para fazer a junção dessas 4 tabelas. O problema da seleção da ordem de junção consiste justamente em encontrar a melhor ordenação para essas operações de junção. Melhor no sentido de retornar o melhor custo possível, ou seja, o menor custo possível, a menor quantidade de operações de entrada e saída, ou seja, de leituras do disco. Ok, a complexidade para encontrar essa melhor ordem está na ordem de n fatorial. Beleza, então está posto aqui o nosso problema. Esse problema ele tem alguns atenuantes e alguns agravantes, né? Como agravante, a gente precisa considerar que existem pelo menos 4 operadores físicos diferentes para implementar o operador de junção. Ou seja, existem pelo menos 4 estratégias ou algoritmos diferentes para implementar o operador lógico da junção. Eu posso implementar um nested loop join, um merge join, um block nested loop join, um hash join, beleza? Então, pelo menos 4. Isso é um agravante, porque para cada operação de junção eu tenho 4 possibilidades. São cada um dos algoritmos possíveis ou das estratégias possíveis para fazer a junção entre 2 relações. Um atenuante é que eu posso usar a heurística da left deep tree, ou seja, criando uma árvore profunda à esquerda, nós estamos diminuindo o espaço de busca. Então, isso é um atenuante. Nesse caso, o espaço de busca ficaria na ordem de 2n fatorial sobre n mais 1 fatorial vezes n fatorial. Beleza, então isso é só para deixar claro que o problema da seleção da ordem das operações de junção, ele tem atenuantes e ele tem agravantes, beleza? Ou seja, tem algumas características que tornam o problema mais difícil por um lado e algumas características ou algumas heurísticas que podem tornar o problema um pouco mais simples. Beleza, para solucionar o problema da seleção da ordem das junções, existe uma solução bem interessante baseada em programação dinâmica. Lembrando que um algoritmo baseado em programação dinâmica armazena o resultado de cálculos parciais e reutiliza esses cálculos em computações posteriores.
Então, uma das ideias da programação dinâmica é armazenar o resultado de cálculos parciais e utilizar esse resultado em computações futuras, beleza? Para diminuir o custo de computações futuras. Bom, o algoritmo que nós vamos discutir aqui, que é baseado em programação dinâmica, né, para a seleção de ordem das junções, ele tem complexidade de O de n vezes 2 elevado a n menos 1. E ele utiliza duas heurísticas, a Left Deep Tree, que a gente já viu que é um atenuante, né, que pode ser uma estratégia interessante para diminuir o espaço de busca, e ele utiliza também a heurística de Join Selectivity, ou seja, de baixar a operação de seleção, ou seja, executar a operação de seleção primeiro ou quanto antes. Usando essa solução de programação dinâmica, o nosso espaço de busca vai ter tamanho 2 vezes n-1 fatorial dividido por n-1 fatorial. Isso supondo que nós podemos efetuar a junção entre quaisquer duas relações, beleza? Entre qualquer par de relações. Massa! Bom, qual é a intuição por trás desse algoritmo de programação dinâmica? Imagine o seguinte, eu quero fazer a junção entre R1, R2 e R3. Tá, beleza. Nesse caso, o meu N é igual a 3, o número de relações é igual a 3, e eu estou supondo que eu posso fazer a junção entre quaisquer duas relações desse conjunto, beleza? Ok, então nesse caso, meu espaço de busca vai ser 2 vezes n menos 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial. Isso aqui vai dar 2 vezes 3 menos 1 fatorial dividido por 3 menos 1 fatorial. 4 fatorial dividido por 2 fatorial, que dá 12. Beleza. Quais seriam essas 12 possibilidades para fazer a junção entre R1, R2 e R3? Veja que primeiro eu posso fazer a junção de R2 com R3 e depois fazer uma junção R1 com o resultado de R2 e R3. Ou eu poderia fazer uma junção agora R3, R2 e depois uma junção R1 com o resultado de R3 e R2. Ou eu poderia fazer R2, R3, depois o resultado dessa junção R2, R3 com R1. Ou eu poderia fazer R3, R2 e depois fazer uma junção entre o resultado de R3, R2 e R1. Beleza? Lembrando que a ordem das relações da operação de junção muda tudo, muda os custos, né? Muda as estimativas de custo. Beleza, então a mesma coisa eu fiz aqui para R2 e para R3. Então, considerando R1 aqui do lado de fora, tá? Eu tenho 4 possibilidades. Considerando R2 aqui do lado de fora, eu tenho mais 4 possibilidades. Considerando R3 aqui do lado de fora, eu tenho mais 4 possibilidades. Então, eu tenho 12 possibilidades para fazer essa junção aqui R1, R2, R3, considerando que eu posso fazer junção entre quaisquer duas relações. Continuando, agora vamos imaginar que eu queira fazer a junção entre 5 relações. Eu tenho R1, R2, R3, R4 e R5. Beleza? Então, meu N é igual a 5. Vamos calcular quantas alternativas ou quantas possibilidades, quantas ordens de junção diferentes eu tenho para executar a junção entre essas 5 relações. Beleza, colocando na minha fórmulazinha aqui do espaço de busca, eu vou ter 2 vezes 5 menos 1 fatorial, dividido por 5 menos 1 fatorial. Dá 8 fatorial dividido por 4 fatorial, isso vai dar 1.680 ordens diferentes. Logicamente, analisar cada uma dessas ordens, estimar custo, vai demorar bastante, beleza? Então, a gente tem uma ideia, né? Qual é a intuição por trás da programação dinâmica, ou dessa solução baseada em programação dinâmica. A intuição é a seguinte, ó. Se eu for gerar todas as combinações possíveis aqui, né? As ordens de junção possíveis aqui dessas 5 relações, eu vou ter 1.680 combinações diferentes. Beleza, mas eu sei que para 3 relações eu tenho 12 combinações diferentes. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar R1, R2, R3, tá? E o resultado de R1, R2, R3, eu vou fazer a junção com R4 e R5. Ora, para fazer a junção de R1 com R2 com R3, eu tenho 12 possibilidades. Então, a primeira ideia aqui, para diminuir o número de ordens de relação que deveriam ser analisadas, ou que eu vou analisar, para calcular custo, para estimar custo,
tá? Eu tenho aqui, para fazer essa junção de R1 com R2 com R3, 12 possibilidades. Depois eu posso pegar cada uma dessas 12 possibilidades, tá? E combinar com R4 e R5. Veja, mas cada uma dessas 12 possibilidades aqui é o resultado de R1, R2, R3, da junção de R1, R2 e R3, dá uma relação, que eu vou juntar com R4 e R5. Ora, para cada uma dessas 12 possibilidades, então eu vou ter mais 12 possibilidades, né? Combinando com R4 e R5. Então isso vai me dar 144 possibilidades, ou ordens de junção possíveis, beleza? Então eu vou ter 144 ordens de junção diferentes, né, possíveis, para serem analisadas e para estimar o custo. Beleza? Então, já tem aí uma intuição para a gente diminuir o número de ordens de junção a serem analisadas. Ok. Uma segunda ideia, ainda considerando o mesmo exemplo, uma segunda ideia é a seguinte. Quando eu fizer a junção de R1 com R2 com R3, eu vou ter 12 possibilidades. Beleza. Eu estimo o custo dessas 12 possibilidades e já pego a melhor, que eu estou chamando aqui de best order. Então, eu pego a best order de R1, R2, R3. Beleza. Isso já vai me dar uma relação resultante, não é? Uma forma de fazer a junção de R1 com R2 com R3. Beleza. Essa forma aqui resultante, eu vou combinar com R4 e R5. Beleza? É como se eu tivesse uma relação só. Aqui R', que é o resultado de R1 com R2 com R3. Eu já tenho, já analisei as 12 possibilidades e já peguei a melhor. Beleza, então R' aqui representa a melhor ordem para executar a junção de R1 com R2 com R3. Beleza, essa melhor ordem que eu estou chamando de R', eu agora vou fazer a junção de R' com R4 com R5. Ora, mas agora eu vou ter 12 possibilidades, porque eu tenho 3 relações, R', R4 e R5. Beleza? Então eu tenho mais 12 possibilidades. Então agora eu tenho 24 possibilidades a serem analisadas, que é um número bem menor do que 1.680. Beleza? Isso é só intuição, a gente não tem um algoritmo ainda, mas a gente tem uma ideia de como é possível diminuir o número de ordens diferentes de junção, das junções, a serem analisadas, beleza? Ok, agora vamos ver um terceiro exemplo com n igual a 4, tá? Com n igual a 4, então eu tenho as relações R1, R2, R3 e R4. Meu espaço de busca vai ser, então, 2 vezes 4 menos 1 fatorial sobre 4 menos 1 fatorial. Isso dá 6 fatorial dividido por 3 fatorial, que vai dar 120. Ok, utilizando aquela primeira ideia, eu tenho R1, R2, R3. Vou primeiro analisar as combinações possíveis para juntar essas três relações. Isso dá 12 combinações. Depois, cada uma dessas 12 combinações eu combino com R4, mas cada uma dessas combinações eu posso fazer a junção, a combinação e depois R4, ou R4 e depois a combinação. Então, para cada uma dessas 12 combinações, eu tenho mais 2 combinações. Então, 12 vezes 2, 24 possibilidades. Beleza, utilizando a nossa primeira ideia. Tá, mas se eu usar a segunda ideia, qual era a segunda ideia? Era fazer a junção de R1 com R2 com R3, analisar as 12 possibilidades e já pegar a melhor ordem. Então, a R' recebe o best order de R1, R2 e R3. Para encontrar essa melhor ordem da junção de R1 com R2 com R3, eu analisei 12 ordenações diferentes. Beleza. Agora, essa melhor ordem eu coloquei em R'. Então, agora eu vou fazer a junção de R' com R4. Tá? Beleza. Mas para pegar a melhor ordem de execução entre R' e R4, eu só tenho duas opções. R' junção R4 ou R4 junção R'. Então, eu só tenho duas alternativas. Então, agora, usando essa segunda ideia, eu só analiso 14 possibilidades, 14 ordens de junção. Beleza? Um número bem menor do que 120. Tá, essa é a ideia por trás do algoritmo de programação dinâmica para selecionar a ordem de execução das junções. Vamos dar uma olhada agora no algoritmo detalhadamente. Beleza, um algoritmo baseado em programação dinâmica. Então tem lá, procedure, acha melhor plano S. S representa aqui o conjunto das relações que nós queremos fazer a junção.
Ok, o algoritmo começa assim, ó. Se melhor plano S é um vetor que vai armazenar o melhor plano para cada subconjunto das relações de S. Beleza. Então eu faço, ó, se melhor plano S ponto custo for diferente de infinito, é porque o melhor plano de S já foi calculado. Então esse vetor aqui, melhor plano S, para cada posição desse vetor S, eu vou inicializar com um valor infinito. Né? É onde eu estou dizendo aqui que para cada subconjunto de relações de S, inicialmente o melhor plano para fazer a junção desse subconjunto de tuplas, ele tem valor infinito, tem custo infinito. Beleza. Então, se na hora que eu for calcular o melhor plano para um conjunto de relações S, tá? O custo já for diferente de infinito, é porque eu já calculei antes. Então, eu já posso retornar aqui, ó, return melhor plano de S. Ok. Então, se eu chegar aqui, eu já retorno, saio da procedure. Se eu não entrar nesse se, eu vou testar o segundo se. No segundo se, eu testo se S contém apenas uma relação. Então, se o meu conjunto S, que é parâmetro que acha melhor plano, tem apenas uma relação, então beleza, eu posso dizer que o melhor plano é a melhor forma de acessar S. Por exemplo, um index-seek, um index-scan, um table-scan. Beleza. E aqui já faço a estimativa de custo de acessar essa relação que está nesse subconjunto S. Lembrando que o subconjunto S, nesse caso, teria apenas uma relação. Beleza? Então, esse aqui é o caso base da minha recursão. Tá? Quando eu chegar aqui num conjunto S que tem apenas uma relação, eu sei como calcular. Né? Eu sei qual é o custo de acessar uma relação. Beleza. Show de bola. Agora, se o meu conjunto S não tem apenas uma relação, ou seja, ele tem mais de uma relação, então eu vou entrar nesse se não. E aí, o que eu faço? O que o algoritmo diz? Ó? Para cada subconjunto não vazio SL de S, então, para cada subconjunto de relações não vazio SL de S, tá o quê? SL é diferente de S. Ó. SL não pode ser o conjunto S inteiro. Então, ele é um subconjunto de S. Beleza. P1 vai receber acha melhor plano de SL, ou seja, das relações em SL. Beleza? Que não são todas as relações de S, porque SL é diferente de S. E P2, ó, estou chamando aqui recursivamente o acha melhor plano para S menos SL. Ou seja, são para aquelas relações que estão em S e não estão em SL. Beleza. Chamei aqui, fiz a chamada recursiva. Quando eu receber o valor de P1 e P2, ó, eu tenho aqui um subconjunto, né, de relações de S, né, dois subconjuntos, SL e S menos SL. Calculei o custo de cada um desses subconjuntos, de fazer a junção entre cada um desses subconjuntos. Agora, ó, eu digo que A recebe o melhor algoritmo para juntar P1 e P2. E aí, custo recebe o custo de fazer P1, o custo de executar P2, mais o custo de A, que é o custo de juntar P1 com P2. Lembrando que P1 tem o resultado da junção de um subconjunto de relações de S. E P2 também tem a ordem de junção para fazer a junção em um outro subconjunto de relações de S. Beleza. Ok, então custo recebe P1.custo mais P2.custo mais o custo de A. Aí agora eu faço, ó, se custo for menor do que melhor plano de S, ponto custo, né? Melhor plano já calculado para esse subconjunto aqui de relações, então eu faço melhor plano S, ponto custo, recebe custo, e melhor plano S, ponto plano, recebe qual plano? P1, né, que foi calculado anteriormente, junção P2 usando A. Então eu faço a junção de P1 e P2 usando A. Beleza. Então eu faço essa chamada recursiva aqui para cada subconjunto não vazio SL de S. Ok? E aqui retorno o melhor plano de S. Quando eu receber, né, todo o resultado aqui desses subconjuntos, eu vou retornar aqui o melhor plano para S. Beleza. Vamos dar um exemplo de como funciona esse algoritmo. Então imagine agora que o meu conjunto S tem 4 relações. Eu quero fazer a junção de 4 relações. R1, R2, R3
e R4. O que é que o algoritmo diz? Para cada subconjunto não vazio de S, né, eu calculo o melhor plano para SL e o melhor plano para S menos SL. Beleza. Como eu tenho 4 relações, os conjuntos aqui, os subconjuntos não vazios de S, que são diferentes de S, eles ou vão ter 3 relações ou vão ter 2 relações. Beleza? Então, quando o meu SL for R1, R2, R3, o meu S menos SL vai ser R4. Outra possibilidade é ter o SL R1, R2, R4, e aí o S menos SL é R3. Beleza. Veja que esses são os subconjuntos possíveis com 3 relações. Tá? E aí o S menos SL fica tendo uma relação. Agora eu posso ter subconjuntos com 2 relações. Então aqui, se o meu subconjunto com SL é R1, R2, o meu S menos SL é R3, R4. Se o meu SL é R1, R3, o meu S menos SL é R2, R4. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades aqui de subdividir, né, esse conjunto que tem 4 relações, R1, R2, R3 e R4, em um subconjunto com 2 elementos e o outro conjunto com 2 elementos, beleza? E eu tenho 4 possibilidades de dividir esse conjunto em um subconjunto com 3 e outro subconjunto com um elemento. Ok, então o que é que o algoritmo diz? Para cada subconjunto eu vou chamar recursivamente o algoritmo acha melhor plano. Então aqui, ó, para cada subconjunto não vazio SL de S, tal que SL é diferente de S, eu faço acha melhor plano de SL e atribuo a P1 e acha melhor plano de S menos SL e atribuo a P2. Então, ó, eu vou chamar recursivamente a função, ou o procedimento acha melhor plano para R1, R2, R3 e depois acha melhor plano para R4. Beleza? Vou fazer aqui a chamada recursiva para acha melhor plano R1, R2, R4 e acha melhor plano para R3. E aqui eu vou continuando, né? Vou chegar aqui nos conjuntos com 2 elementos, eu vou executar a procedure. Acha melhor plano para R1, R2, acha melhor plano para R3, R4. Beleza. Então, considerando aqui esse meu primeiro exemplo, ó, eu dividi aqui o meu conjunto S, que tinha 4 relações, em 2 conjuntos. Então, eu peguei um subconjunto com 3 elementos, que tem R1, R2, R3. Então, meu SL é formado pelas relações R1, R2, R3. E o meu S menos SL é R4. Beleza. Então, recursivamente, eu vou chamar o acha melhor plano para R1, R2, R3. Ok. Então, recursivamente, eu estou chamando aqui o acha melhor plano para R1, R2, R3. Beleza, mas R1, R2, R3, quando eu chamar recursivamente, o que é que eu vou fazer? Para cada subconjunto SL não vazio diferente de S, eu chamo recursivamente o acha melhor plano. Só que agora, ó, eu só posso ter 3 combinações agora, né? Porque eu só posso ter 3 subconjuntos aqui de SL, né? Com elementos, com 2 elementos, onde SL é diferente de S. Então, veja, ó, tenho 3 elementos aqui. Para o meu SL agora, ele é um subconjunto não vazio e diferente de S. Então, eu tenho o meu SL, vai poder ser R1, R2, ou R1, R3, ou R2, R3. Beleza? E o meu S menos SL vai ser a relação que vai sobrar. Ok, então veja que agora, para essa chamada recursiva, eu vou chamar mais 3 vezes o acha melhor plano. Beleza? Aliás, mais 6 vezes, porque eu vou chamar para R1, R2, vou chamar para R3. Vou chamar para R1, R3, chamar para R2. Chamar para R2, R3, chamar para R1. Beleza? Ok, então aqui de novo, ó, eu vou chamar para R1, R2. Né? Quando eu chamar para R1, R2, vou pegar cada subconjunto não vazio diferente do meu S. Então, R1, e aí o meu S menos SL fica sendo R2. O meu SL fica sendo R2, o meu S menos SL fica sendo R1. Então, 2 chamadas, né, recursivas aqui, né? Na verdade, 4 chamadas. Uma para R1, uma para R2, uma para R2, uma para R1. Beleza.
Mas observe que essa chamada que eu faço aqui, ó, R1, R2, tá? Para esse subconjunto aqui, R1, R2, eu também faço bem aqui, ó, R1, R2. Exatamente a mesma coisa, beleza? Então, veja que, como eu estou usando um algoritmo por programação dinâmica, quando eu fizer o primeiro cálculo aqui, né, dessa junção de R1 com R2, da melhor ordem de fazer junção de R1 com R2, isso já vai estar armazenado em um vetor. E aí, quando eu for fazer a segunda vez, eu não vou executar esse cálculo novamente, porque eu já fiz anteriormente, beleza? Então, o que é que a gente tem? A gente tem esse melhor plano S, que é um vetor, onde em cada posição desse vetor, eu tenho o melhor plano e o melhor custo, né? E o custo desse plano, para cada um dos subconjuntos de S. Então, eu tenho os subconjuntos unitários, ó, R1, R2, R3, R4, os subconjuntos com dois elementos, R1, R2, R1, R3, R1, R4, e os subconjuntos com três elementos, R1, R2, R3, beleza? Então, veja, quando eu calcular, a primeira vez que eu calcular qual é o melhor plano para R1, R2, já vai estar armazenado aqui, nesse vetor melhor plano S, na posição R1, R2, na posição referente a R1, R2. Quando eu chamar a segunda vez, isso já foi calculado. Então, no algoritmo, eu vou entrar nesse primeiro se, ó. Melhor plano S ponto custo é diferente de infinito. Então, eu vou retornar melhor plano S. Então, eu só calculo uma vez. Beleza? Então, esse melhor plano para R1, R2, eu só calculo uma única vez. Então, quando eu calcular a primeira vez, eu vou armazenar esse resultado. Quando eu precisar dele de novo, ele já está calculado. Eu não vou calcular novamente. Essa é a ideia do algoritmo de programação dinâmica para selecionar a ordem de execução das junções em um tempo razoável e chegando numa boa ordem, né, de junção. Então agora vamos tentar estimar quantas ordens foram geradas pelo algoritmo de programação dinâmica para encontrar a melhor ordem para executar a junção entre essas quatro relações R1, R2, R3 e R4. Beleza, lembrando que no algoritmo ele começa, né, recebendo esse S com as quatro relações, e aí ele faz, para cada subconjunto não vazio SL diferente de S, né, faça a chamada recursiva a SL e a S menos SL. Beleza. Então, nesse caso, ó, quando o meu SL tem 3 elementos, tá? O meu S menos SL vai ter uma relação. Quando o meu SL tem 2 elementos ou 2 relações, o meu S menos SL vai ter 2 relações. Tá, beleza. Então, no primeiro caso, ou seja, quando o meu SL tem 3 relações, eu vou ter essas 4 possibilidades aqui, tá? Então, eu vou fazer uma chamada recursiva para R1, R2, R3, né, como SL, e depois S menos L. Vou fazer uma chamada recursiva para calcular o best order só para R4. Né? Meu S menos SL é o R4. Ok, então a mesma coisa nessas 4 primeiras ordens aqui. São 4 chamadas recursivas. Bom, em cada uma delas, ó, vamos pegar o primeiro exemplo. Para calcular o best order de R1, R2, R3, nós analisamos 12 possibilidades. Depois, ó, uma vez que eu tenho o best order para R1, R2, R3, para calcular o best order da junção com R4, eu tenho mais 2 possibilidades, que é o best order de R1, R2, R3 com R4, ou R4 com o best order de R1, R2, R3, beleza? Ou eu faço a junção do resultado do best order de R1, R2, R3 com R4, ou eu faço a junção de R4 com o best order de R1, R2, R3. Então, eu tenho mais 2 possibilidades. Então, eu vou ter 14 possibilidades. Tá. Então, para cada uma dessas chamadas recursivas aqui, 14 ordens de junção diferentes serão analisadas. Tá. Agora, quando o meu SL tem 2 elementos, né, 2 relações, o meu S menos SL vai ter também 2 relações. Tá. Para fazer, então, para encontrar o best order de R1 e R2, eu tenho 2 possibilidades, ou seja, 2 ordens são analisadas, R1, R2 e R2, R1.
A mesma coisa para encontrar o best order de R3 e R4. Então eu posso fazer R3 R4 ou R4 R3. Beleza. Uma vez que R' é o resultado desse best order de R1 com R2 e R2' o resultado de R3, o best order de R3 com R4, então eu posso fazer a junção de R' com R2' ou a junção de R2' com R', beleza? Então isso dá 6 possibilidades. Bom, numa conta de padeiro aqui, se eu for somar tudo, daria 92 possibilidades ou ordens de junção diferentes que foram analisadas. Porém, lembre-se que esse R1 e R2 aqui, ele aparece, né, quando eu vou calcular o best order de R1, R2, R3. Tá? E a mesma coisa com R1, R2, R4. Então, provavelmente, quando eu for calcular esse R1, R2 aqui, ele já foi calculado anteriormente. Eu não preciso avaliar essa ordem novamente. Beleza? Então, neste caso, o número de ordenações diferentes que serão analisadas vai ser algo menor que 92. Tranquilo? Não vamos chegar aqui no número exato, mas numa conta de padeiro aqui daria algo menor que 92. Massa, então esse algoritmo é muito legal, é muito foda. Beleza, agora, nada tão difícil que não possa ficar ainda mais complicado, né? Vejamos alguns aspectos práticos. Na prática, a ordem das tuplas na saída de uma operação de junção, ela também é importante. Nós não consideramos isso até agora. Por que é importante? Porque ela pode afetar o custo das junções posteriores. Por exemplo, quando eu faço a junção de R1 com R2, né, a ordem das tuplas no resultado dessa junção com R1 com R2 já sai em uma determinada ordem, que quando eu for fazer a junção com R3, eu posso usar o merge join, então ótimo. Beleza? Já se ela não sair na ordem que dá para fazer o merge join, então provavelmente eu vou ter que usar um algoritmo de junção menos eficiente, com um custo mais elevado, ou vou ter que ordenar para usar o merge join. Beleza? Então a ordem das tuplas na saída de uma operação de junção, ela deve ser considerada. Bom, uma ordem específica, né, que é interessante para usar o merge join na junção no futuro, ela é chamada de ordem de classificação interessante. Bom, o algoritmo anterior baseado em programação dinâmica que nós vimos pode ser adaptado para atender essa questão de considerar a ordem das tuplas na saída de uma operação de junção, tá? Mas nós não vamos discutir aqui esse algoritmo, beleza? Bom, por fim, um exemplo prático, imagine que eu tenho aqui no SQL Server a nossa consulta inicial, né, motivacional da aula de hoje. Ó. Select asterisk from line item, part sup, part supply, e aqui o meu where, onde eu faço a junção das 4 relações, e eu coloquei aqui um end L quantity maior do que 9. Beleza, já dá para ver, ó, que esse otimizador de consultas aqui, ele usou uma left drip tree. Um exemplo prático aqui, essa ordem aqui foi gerada pelo meu otimizador de consulta, ele definiu que essa era a melhor ordem de execução, ou uma boa ordem de execução, tá? Ele escolheu essa ordem e veja que ela é baseada em uma left drip tree, tá? Beleza, se você gostou da aula de hoje, então deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo, marca a galera da turma, marca a galera da faculdade, marca aí os amigos que querem trabalhar com banco de dados, que querem fazer mestrado na área de banco de dados, ou que querem trabalhar como DBAs, analista de dados, engenheiro de dados, enfim. Marca a galera que quer se qualificar na área de banco de dados. Não esquece de curtir o canal e clicar no sininho para ser avisado sempre que a gente postar uma nova aula aqui no curso de SGBD. Beleza? E até a próxima aula.